Somos um grupo de pessoas que amam a Deus, a pátria e a família. Pessoas das diversas áreas de atuação e posições na sociedade. Católicos, evangélicos e cristãos das diversas denominações religiosas. Em comum, temos o propósito de fazer do Brasil um país forte. Lutamos por um país livre, onde as pessoas sonham, têm oportunidades, mas trabalhem para conquistar seus sonhos. Acreditamos que a política tem que ser utilizada para melhorar a vida das pessoas, e não para manipular e tornar as pessoas dependentes dela. Para isso, é necessário que os governantes e funcionários públicos trabalhem para o povo, e não para suas ideologias e partidos. Para você não gastar seu tempo assistindo este vídeo inteiro. Somos um grupo de direita, não radical, e não ligados a partidos ou políticos. Mas um grupo que entende que a transformação que queremos no país começa na nossa casa. Nossa primeira conquista é justamente ensinando a nossos filhos que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo, sendo cidadãos conscientes, e amar a nossa pátria. Lutamos para reaparelhar a máquina pública com pessoas capazes de desempenhar a função com excelência, mas que também sirvam como guardiões de nossos princípios e valores. Para isso, buscamos da sociedade pessoas das diversas áreas de atuação, damos a capacitação e, no momento oportuno, as lançamos para ocupar as funções estratégicas para o nosso avanço. Nossa ideologia se resume a Deus, pátria e família. Nós somos o Por Mais Brasil. Conheça e participe através de nossa página www.pormaisbrasil.org. Olá, Brasil! Hoje, domingo, dia 22 de março de 2026, começa mais o Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Aqui contigo, seu amigo Fabiano dos Santos, e hoje, comigo aqui no estúdio, o Capitão Prestes. Boa tarde, capitão. Boa tarde, presidente Fabiano. E o seu convidado especial também, o Leandro, veio ajudar aí a controlar ou arrumar um pouco os controles do som. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, como vamos? Vamos para frente porque, como dizia os velhos quinta séries, que para trás vem gente, e vem mesmo, né? Na política não tem vácuo, mas não é só mais na política. Hoje, em lugar nenhum, se você levanta a perna, quando vai voltar já não tem mais lugar para colocar ela lá, porque o mundo está muito competitivo e nós não podemos parar. E, em geral, 2026 é um ano muito estratégico, por ser eleitoral, claro, né? E nós não podemos, de forma alguma, perder nenhum minuto por conta do calendário eleitoral que já existe, está correndo aí com muitas datas, e a principal dela agora, dia 4 de abril, dia 3 e 4 de abril. 3 é o último dia de janela para quem tem mandato poder mudar de partido sem perder o mandato, e dia 4 de abril é o último dia também de janela para quem deseja concorrer para as eleições de 2026, poder estar filiado num partido. E já há muitas movimentações, né? Os políticos em si, eles deixam para se movimentar nos últimos dias de janela, mas, no entanto, a gente já vê algumas coisas estratégicas, algumas leituras, e a gente precisa colocar você em dia e também fazer entender um pouco o que está por trás dessas movimentações que já se tem. Vamos adiante, lembrando sempre que você deve nos seguir também. Eu peço encarecidamente que nos siga nas redes sociais do Por Mais Brasil, que é no Instagram Por Mais Brasil e também no Facebook Por Mais Brasil. E se você ainda não está inscrito no nosso canal de YouTube, não só assista o vídeo, deixa o seu likezinho e também se inscreva no nosso canal de YouTube para você sempre receber nossas atualizações. Ainda os programas estão sendo gravados, mas em breve transmitiremos ao vivo os programas do Pode Mais. Vamos lá, minha gente. Primeiro, acho que a grande notícia da semana, ou a de maior repercussão aqui no Paraná, mas isso traz um efeito muito nacional também, que foi a filiação do senador Moro no PL. Saiu do União Brasil e se filiou ao PL para concorrer ao cargo de governo do estado do Paraná. Só que tem por trás disso daí, tem algumas coisas que a gente precisa fazer uma leitura muito contextualizada para entender. Porque algum tempo atrás, quando o grupo Por Mais Brasil, nosso grupo, nós decidimos ir disputar as eleições de 2026 pelo PSDB, por ver ali o melhor ambiente e espaço adequado para levarmos nosso legado e também, claro,
né, defender aquilo que interessa para a gente, até porque nós não estamos a serviço de candidato A ou candidato B. Nós temos um compromisso, sim, pela luta e preservação daquilo que acreditamos ser o melhor para a sociedade, que é defender princípios e valores, que pouco é dito por esses políticos chamados de direita aí. Fazem todo um arranjo voltado ao poder, mas de fato você não ouve eles falarem do porquê e nem conquista baseadas nisso, no princípio de defender aí princípios e valores, né? Então, nós decidimos ir para o PSDB e hoje eu vou te mostrar aí indícios de que tomamos a melhor decisão, porque foi uma decisão coletiva, de um grupo inteiro, não foi de um candidato A ou candidato B, foi um grupo inteiro, que foi o grupo do Por Mais Brasil, que digam o que quiser, mas nós vivemos numa crescente, estamos alcançando e buscando alcançar espaços de defesa ou de reaparelhamento da sociedade incontestáveis, né? Porque são pelos frutos que se conhecem a árvore, né? E nós temos mostrado os nossos frutos. Nossos frutos não são falácias e muito menos narrativas. Estão aí fazendo diferença na sociedade. Falar em fazer diferença na sociedade, eu conversei essa semana que passou com uma das nossas conselheiras, inclusive ela trouxe uma denúncia séria que nós vamos já levar adiante para não permitir que a esquerda possa também fazer desse espaço um local ou um ninho para sua ideologia, mas me reservo aqui o direito de não falar o nome ainda dessa conselheira tutelar de Curitiba, mas tivemos uma conversa e a ação dela mostra que o nosso trabalho de reaparelhamento de sociedade tem sido efetivo e eficaz. Efetivo e eficaz. O próprio trabalho dela já demonstra isso. Isso são frutos, né? São frutos, não são narrativas. Porque falar uma coisa é muito fácil, é até bonito, e falar o óbvio é muito fácil. Eu quero ver você fazer um trabalho em defesa daquilo que você acredita de fato e também que esse trabalho se efetive em ações e conquistas. E é isso que o Por Mais Brasil tem. E eu vou falar o porquê que eu estou trazendo a defesa da nossa decisão de se filiar ao PSDB, justamente com essa notícia, capitão. A notícia que o Sérgio Moro, senador Sérgio Moro, deixou a União Brasil e está se filiando ao PL. Bom, vamos lá. Há algum tempo eu já tinha dito isso, que a Federação Progressistas União Brasil iria ser presidida pelo Ricardo Barros, né? Ricardo Barros, presidente do Progressistas no Paraná. Ricardo Barros é um dos maiores articuladores políticos do Brasil, não é só do Paraná, é do Brasil. Então ele não dá ponto sem nó, não joga para perder, não adianta, né? Ele tem que entender que o cara é um sobrevivente, já passou por várias situações políticas e sempre saiu por cima, sempre. Então, sabíamos que a presidência ou a direção da Federação União Brasil Progressistas, primeiramente ia sair. O pessoal dizia que não ia sair, né? Não vai sair e tal. Vai sair sim. Já está arranjado, porque eles querem ser o maior partido do Brasil. E outra coisa, o fundo eleitoral, o fundo partidário da união dos dois é algo gigante. Um outro ponto que eu sempre dizia, e digo ainda, afirmo, e as pessoas não entendem isso, né? Uma coisa, gente, é você fazer uma construção política, mas entenda, o Paraná não está sendo governado baseado em construção política, e sim construção econômica.
essas pessoas que estão no poder hoje, elas não têm laços políticos, inclusive não tem laço nenhum político entre elas. O laço delas é econômico. E o laço econômico, ele é muito mais forte que o laço político. O laço político faz com que pessoas que se odiavam ontem passem a se amar hoje. Vou citar um exemplo, né? O próprio vice-presidente da República do PSB, Geraldo Alckmin, ele disse que o Lula era bandido, era ladrão e blá blá blá, falou um monte. Hoje é o vice-presidente dele. Marina Silva, do Rede Sustentabilidade, ela também meteu o pau e hoje é ministra dele. Então, política, hoje você tem uma posição, amanhã pode ser que não tenha mais. Hoje você tem um adversário e amanhã ele é seu aliado. Laços políticos são assim, por demais fisiológicos e efêmeros, né? Mas laços econômicos não. Em laços econômicos há uma cumplicidade, há sim um planejamento estratégico muito maior do que o político. E eu sempre disse, continuo dizendo e repito, tem pessoas no estado do Paraná que eles têm laços econômicos fortes, sociedades e empresas, né, sociedades e participações e lucros e dividendos e distribuição de valores recebido de vários prestadores de serviços, de vários aí comerciantes ou aqueles que comercializam com o poder público no estado do Paraná como um todo. E nós não estamos falando de alguns reais. Nós não estamos falando algo de uma eleição só. Quando você faz uma licitação, por exemplo, para pedágio, nós estamos falando de 20 anos de laço, gente. 20 anos de laço. Né? Você faz uma federação, ela por lei, ela tem que durar 4 anos. Então você tem 4 anos de laço. Mas, quando se fala de uma licitação pública, né, principalmente, vamos aí novamente trazer o pedágio, nós estamos falando de no mínimo 20 anos. Mas aí, alguns já são de 30 anos e outros com mais. Entendam que é um casamento longevo. Então, essas pessoas que estão ali, elas têm esses laços. E por isso eu sabia que Ricardo Barros iria presidir a federação. Por mais badalado que fosse o nome do Moro. Ah, mas ele está em primeiro lugar nas pesquisas, vai ganhar no primeiro turno. Isso não interessa. Não interessa. Interessa são os laços econômicos. Então, eu tinha convicção, e tenho ainda, agora mais do que nunca, de que Ricardo Barros jamais iria deixar de apoiar candidaturas referendadas ou ligadas ao governo do Ratinho devido aos laços econômicos por causa de um momento político. O momento político é o Moro, é a posição do Moro. Mas vamos lá, vamos continuar. Por quê? Porque nessa mesma história, a Cristina Grêmio, que estava conosco no Por Mais Brasil, saiu, foi para o Podemos, depois saiu do Podemos, foi para o União Brasil. Né? União Brasil, que na eleição ela rejeitou uma aliança no segundo turno, porque dizia que era um partido de centro, centrão, fisiológico e blá 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 blá. E depois foi e se filiou lá. Mas ok, tudo bem. Volto a dizer, na política as pessoas costumam esquecer rápido. Não tem essa memória vingativa e muito menos uma memória aí de situações que normalmente são relacionadas à eleição em si. Foi para lá, ok, tá lá. E aí, todo mundo que está em volta e blá blá blá, a gente está conversando de direita, eu sempre afirmei que ela não teria espaço na legenda para concorrer ao Senado pela federação. Né? Primeiramente, porque já havia sido dito pelo então candidato ou previsto candidato a presidente da federação, Ricardo Barros. Ele foi claro, ele disse. Segundo, claro, novamente, laços econômicos, gente. Laços econômicos. Laços econômicos que sobrepõem os laços eleitorais. Ah, então começou a rodar o Estado e blá blá blá, faz campanha, união para cá, união para lá.
e eu sempre afirmando, não será candidata lá. Né? Bom, o tempo passou, Fabiano continuou sendo. A opinião dele não importa, até porque a direita é muito unida, muito estratégica. A direita no Paraná é super unida e super estratégica, para não dizer o contrário. Né? Tá lá, agora a situação, o Moro foi para o PL. Depois eu vou falar desse arranjo. E tem gente achando que isso faz dele a última bolacha do pacote, e não faz. E, com isso, Capitão Prestes, a Cristina Grêmio, hoje, andando com o Moro para cima e para baixo no estado do Paraná, o Moro foi para o PL, só que não levou ela. Acertou a situação dele, mas não acertou a situação dela. Por quê? O PL já estava acertado com quem? Com Dallagnol. Bom, depois nós vamos fazer uma leitura sobre isso, porque tem algo a mais por trás disso que ninguém está falando. Ninguém está falando. Tem algo por trás disso que as pessoas precisam entender. E ninguém está falando. Olha só. Então, o Moro rodou com a Cristina Grêmio ao estado do Paraná. Foi feito, por conta de toda a situação com a União, um acerto para ele ir para o PL. Quem que acertou isso, a ida dele para o PL, ou ajudou nessa construção, foi Deltan Dallagnol, do Novo. Do Novo. Só que com isso, fechou a porta para a Cristina Grêmio. Então ela está no União Brasil, não se sabe se mudará de partido ou não, mas o fato é que ela não tem partido para disputa para o Senado. Eu vi um pronunciamento dela, ela reafirmando que ela não muda a posição. Ela é pré-candidata ao Senado. Aí eu discordo dela. Né? Ela não é pré-candidata, ela tem a pretensão de ser pré-candidata. É muito diferente. Você ser pré-candidato ou pré-candidata de ter a pretensão. Ter a pretensão, você pode ter a pretensão de ser presidente da República. Mas ser pré-candidato requer aval do partido. E entenda o que eu estou falando. Requer aval. Você não pode, por conta, dizer que é pré-candidata sem aval do partido. E agora vai o recado para que os seus especialistas possam pensar, analisar muito bem, tá? Eu, em seu lugar, cessaria imediatamente qualquer ato de pré-campanha, cessaria, né? Porque você, para dizer que é pré-candidata, inclusive para aparecer em pesquisas, precisa do aval, no caso da Federação Progressista União. Tá? Então, por que o Capitão Prestes? Porque candidatura não é algo pessoal. Candidatura e pré-candidatura são iniciativas partidárias. Entendeu? Você pode ser a última bolacha do pacote. Entenda que para ser candidato numa eleição, você requer do aval partidário. E se o partido já disse que ela não será candidata, ela não pode fazer nenhum evento ou participação divulgando que é pré-candidata. Tá? Um partido nanico, um partido pequeno até se tolera isso. Mas eu conheço ali o Ricardo Barros, principalmente, ele não brinca em serviço. Se ele já disse que não é candidato, não é candidata e não será candidata. E olha, capitão, que eu ouvi
aqueles defensores apaixonados. Não, já foi conversado com o Rueda, que blá blá blá. O Rueda, presidente nacional da União, o Rueda já está conversando, já tá nada. Já tinha acertado tudo. Estava tudo certo. Aqui é só choro dos iludidos, sabe? Mas eu ainda desconfio que até esses iludidos já sabiam. E aí, as únicas pessoas de fato iludidas é a militância. Militância que está aí carregando bandeira, mandando mensagem para um lado e para o outro. Eu sei que eu convivo com muitas delas. Né? Nós temos aqui reuniões mensais, inclusive sábado que vem nós vamos ter reunião com as mulheres e tal, e são Cristina Grêmio até o fim, e estão iludidas. E eu falava desde o início. Agora, na próxima reunião, eu vou mostrar novamente por quê. Porque elas não podem ser iludidas. Esse pessoal não pode ficar servindo de boi de piranha, sabe? Ou participa de um plano estratégico, não dá para você ficar usando as pessoas. Né? Então, isso é um ponto que a gente tem que falar. Hoje, Cristina Grêmio, infelizmente, digo infelizmente porque é a única mulher capaz de vencer Gleisi Hoffmann, tá? Gleisi Hoffmann, acho que nenhum outro nome é capaz de frente a frente tirar voto da Gleisi como mulher. Então, eu estou olhando ideologicamente, olhando para a causa, a saída da Cristina Grêmio da briga eleitoral faz com que Gleisi Hoffmann tenha chances dobradas de se eleger senadora pelo estado do Paraná. Infelizmente. Né? Mas, ainda, a gente tem que fazer uma outra análise mais profunda, que é o caso do Moro, agora sendo um candidato, e digo um porque terão mais, da direita. O acerto, o acordo foi feito com Flávio Bolsonaro, candidato ou pré-candidato à presidência da República pelo PL, né? E aqui, no estado do Paraná, muito com a dobrada Novo e também o PL. Só que não é uma costura tão simples. Por quê? Primeiro, porque o Novo estava muito inserido ou costurado em Curitiba, dentro da estrutura do governo municipal, né? Muito já ali, não sei exatamente quais cargos, mas eu sei que tem ali cargos na prefeitura, em regionais, na prefeitura, também no governo do estado. As pessoas deverão se afastar, certamente, dessas posições. Isso vai mexer também com a composição na Câmara Municipal, porque certamente suplentes deixarão o cargo, né? Para que seus titulares que desocuparão as pastas possam voltar, né? Mas tem mais, gente. Há uma questão que está relacionada à estrutura de poder no Estado, né? Ligadas a deputados federais, deputados estaduais, que não é tão simples. E nós temos que entender também que o Moro, ele não é bem visto pela maioria dos bolsonaristas. Eu acho que é uma tentativa de mudar essa imagem. Eu acho muito bacana, porque o Moro é uma pessoa preparada, pelo menos no contexto jurídico, para estar levando o estado do Paraná a um crescimento em torno de pautas, porque política não é só finanças, política não é só economia, política também são arranjos sociais baseados nas pautas. E a gente estava vendo a esquerda levando ou crescendo fortemente com sua ideologia no Paraná. Então, penso que o Moro, ele realmente é um nome forte para isso. Não sei se a cabeça dele é de juiz ou de direita. Isso, para mim, não há clareza, tá? Até porque ele é conhecido pela sua ação dentro do direito, como juiz da Lava Jato, fazendo justiça
Isso é um dever dele como agente público, né? Mas ideologicamente, será que as nossas pautas fazem parte também integralmente da pauta dele, ou ele tem cabeça de juiz? Não, para mim, a balança tem que ter o mesmo peso. Não. Aí nós vamos ter conflitos, principalmente dentro do PL. Por quê? Porque o PL tem pessoas de caráter duvidoso, como o presidente Jacobo, né? Que muitos questionam o caráter dele, a pessoa que já esteve na esquerda, né, quando era conveniente, e não tem uma identidade de direita, mas tem também pessoas que são mais extremas, por exemplo, o Ricardo Arruda, candidato a deputado federal pelo PL. Esse já tem uma posição mais extrema com relação à direita e às pautas. Como será esse convívio lá dentro? Porque no final é o que dá na convenção que vai prevalecer. Né? E pelo que eu conheço e pelo que eu ouço, os deputados do PL são contra o Moro, ou a maioria deles. Mas tudo bem, política também se faz com arranjo, faz parte do jogo. Né? Mas, primeiro fato é esse. Que Cristina Grêmio agora tem uma pré-candidatura fragilizada e ela vai ter que, ao invés de fazer pré-campanha agora, buscar um partido que possa lhe dar essa condição. Aí, novamente, entra esse Hellis Mortal que lá atrás falou. Lá atrás falou. E desdenharam da minha posição, mas hoje vejo como uma das alternativas mais viáveis para Cristina Grêmio poder manter uma candidatura ao Senado. Tá? Nós mantivemos com uma luta gigante, que se muitos não sabem, uma hora eu vou contar, fazer um programa específico só para isso, para ela ser candidata a prefeita de Curitiba e manter a candidatura até o final, né? Foi uma luta nossa do Por Mais Brasil, exclusiva nossa, tá? Inclusive, houve um absurdo de um camarada que disse que foi a Cristina que venceu na justiça. Não. Em nenhum momento Cristina Grêmio entrou na justiça contra PMB nacional, municipal, em momento nenhum, nem advogado dela e nem ninguém ligado a ela. Foi 100% ação nossa, do nosso grupo, Por Mais Brasil, para manter a candidatura dela. Foi 100%, não foi 99%, 100% ação nossa. 100% ação nossa. Né? E agora voltamos ao jogo como sendo opção. E volto a dizer, gente, por quê? Quando você sai candidato a um cargo majoritário, Senado, governador, prefeito, presidente, são cargos majoritários. Você tem que ter um exército. E o exército não condiz respeito à eleição, não são só os militantes, mas sim os pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, vereadores, no caso das eleições municipais. E esse pessoal, eles não constroem exército. Não constrói. Né? Dentro da estratégia deles, eles acham que é só levar o rosto e nome deles e pronto. Eles não constroem. Então eu não admiro, e talvez até por isso que ficou fácil do senador Moro ir para o PL, porque ele não tem chapa, não construiu chapa. Eu não tenho conhecimento de desconstrução de chapa no União Brasil por ele. Então ficou muito fácil. Né? Não tenho conhecimento também. Eu não conheço, por exemplo, candidaturas ligadas a Cristina Grêmio. Então aí fica muito mais fácil de costurar. Mas, quando se concretizada ou efetivada uma pré-candidatura a cargo majoritário, você tem que ter o exército, porque quem são, de fato, os generais, aqueles que vão lutar na frente de batalha, são os pré-candidatos a deputado estadual e deputado federal. Né? Alinhados, é claro, com a sua ideologia, ou pelo menos a maioria deles. Então, o jogo é desse jeito, gente. É você querer ser técnico de futebol, querer ser técnico de futebol sem time. Né? Entrar em campo, mas você não tem time, você não treinou ninguém. Bom,
Então, primeiro ponto é esse, né? O Moro costurou a sua ida para o PL, eu acho que foi algo muito inteligente, né? Mas não levou a Cristina Grêmio. E a Cristina Grêmio agora vai ter que correr atrás. Mas tem um outro recado, Capitão Preste, nisso. Volto a dizer que a costura foi feita com o Novo. Deltan Dallagnol aqui, pelo Novo do Paraná, Paulo Martins, pelo Novo do Paraná, né? Mas hoje eu vi algo que explica tudo. Talvez você fale assim, nossa, foi o Deltan e o Paulo Martins que acertaram a ida do Moro para o Novo. Eles não têm essa força toda, não. Não tem essa força toda. Hoje saiu o porquê aconteceu isso. Né? Tá aqui. Vou ler para vocês a notícia. Romeu Zema, do Novo, renunciou ao governo de Minas Gerais e passou o cargo para o então vice-governador Matheus Simões, do PSD. Neste domingo, dia 22, a saída do político se deve à pré-campanha para a presidência da República. O maior nome do Novo hoje, incontestavelmente, é o de Romeu Zema, governador, agora ex-governador do estado de Minas Gerais. Ele já se desincompatibilizou, já passou o carro para frente. Ele já renunciou. Não tem como voltar. Né? Aquela dor de barriga, ou me arrependi. Então... Não existe. Ele já renunciou. Hoje ele é ex-governador do estado de Minas Gerais, um dos principais colégios eleitorais do Brasil. O segundo maior, né? Colégio eleitoral do Brasil. Mas, Fabiano, qual que é o recado nisso? Sim, ele se descompatibilizou para ser presidência da República. Ou seja, se foi permitido uma costura do Novo do Paraná com o PL aqui, isso significa que Romeu Zema será candidato a vice-presidente pela chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro. Matemática. 1 mais 1 são 2. Sabe? Então, se foi permitido aqui no Paraná engolirem um nome que eles não queriam, que era do Moro, porque já tinha sido feita a costura nacional. Qual que é a costura nacional? Está evidente, porque Romeu Zema, se ele fosse de fato candidato à presidência e não a vice, jamais haveria essa costura aqui no estado do Paraná. Não é isso? Como é que o Novo iria apoiar PL e não ser palanque para o presidente do suposto candidato à presidência, no caso do Romeu Zema? Então já está claro e evidente que Romeu Zema será candidato a vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro. Então está feita uma dobrada aí. Por conta disso, aqui o Paraná também foi feito o acerto. Porque é assim que funciona. As costuras não são feitas de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Os interesses não são colocados de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então já está claro. Entenda que no Paraná vai ser assim. Doa quem doer. Então pode... mas o candidato bolsonarista e blá 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 vai chorar porque está costurado de cima para baixo. Então nós já temos uma dobrada nacional feita e construída. Flávio Bolsonaro, presidente da República, Romeu Zema, candidato a vice na chapa encabeçada pelo Flávio. E olha, eu tô falando, não tem isso. Você pode procurar notícia disso. Não tem notícia disso em lugar nenhum. É só uma questão, para mim, matemática e de leitura política. Né? Leitura política. Então nós teremos, e vocês podem aguardarem que vai ser isso.
e depois vocês podem me cobrar e falar, Fabiano, você falou lá e tal. Bem verdade que política é algo muito rápida nas mudanças, mas a construção está feita aqui. Essa construção está feita. E acho que é uma boa construção. Não estou querendo, de forma alguma, maldizê-la ou fazer chacota com ela. Não, pelo contrário. Acho que é uma excelente construção, porque nós pegamos aí, unimos nomes muito fortes de colégios eleitorais. Então, assim, Flávio Bolsonaro vai ter São Paulo, porque o governador é aliado, né? Nós temos, aí ele é senador pelo estado do Rio de Janeiro, então um colégio eleitoral forte, apesar de que lá o governador, agora por questões judiciais está se afastando, mas ainda assim ele leva uma vantagem lá, mas tem o terceiro ou segundo também agora colégio eleitoral do Brasil, que é Minas Gerais, tendo na sua vice Romeu Zema. Uma excelente construção. O fato problemático de toda essa matemática, de toda essa engenharia aí, é justamente o caso da Cristina Grêmio, que não foi inclusa na negociação. Mas vamos adiante. Próximo bloco nós vamos também falar de outra questão muito importante aqui, que são algumas movimentações aí nas chapas proporcionais. Olá Brasil, estamos de volta ao Pod Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Lembrando, siga-nos também nas redes sociais, Instagram Por Mais Brasil, Facebook Por Mais Brasil, e também deixa aí o seu like, o seu sininho ali, clica no sininho que é para se inscrever no nosso canal do YouTube. Ainda estamos com programas gravados, mas em breve começaremos os programas ao vivo. E tenho que dizer, porque o pessoal insiste em repetir, né? Poxa, Fabiano, você não passa todas as notícias. Gente, não é um programa jornalístico. A ideia não é essa. A ideia é nós pegarmos o que está e não está na mídia, fazermos uma contextualização para a gente passar para a nossa militância de direita algo direcionado, focado em torno daquilo que, ou seja, a mídia quer dar a versão dela, ou quer ocultar. Né? Então, para a gente é muito importante ter essa sensibilidade e passar para a militância para que ela não fique aí compartilhando cortina de fumaça, sabe? E está sendo muito utilizado recentemente cortina de fumaça. Por falar em cortina de fumaça, eu vi o Lula falando absurdo, né, sobre o escândalo do Banco Master, né? Ele chamou de ovo de serpente do período do Bolsonaro. Absurdo. Ele pegar e tentar, mas saiba, isso até é uma estratégia, tentar inverter o ônus, né, do governo dele para o governo Bolsonaro. Isso daí é coisa... E assim, a esquerda faz essa lavagem, eles fazem questão de falar que não, o cara tá com dinheiro na cueca e eles... Tá filmado, diz que não, né? Aquela história. O Lula, até hoje o pessoal fala que o Lula não foi condenado, que não foi... Aquilo tudo foi mentira, que não aconteceu, né? São capazes de tirar dos livros de história todas aquelas questões da Lava Jato, que eles tratam como se nunca tivesse acontecido, né? Mas vamos lá. Uma coisa que, apesar da sua atuação ideológica no Supremo, mas algo que o ministro Flávio Dino trouxe à tona foi muito importante. Eu até tentei ter um vídeo meu falando sobre isso, cerca de 2, 3 anos atrás, ou mais, na verdade, tem mais tempo isso. Eu sempre afirmei que hoje o maior problema no Brasil é o judiciário. Questões orçamentárias que o judiciário traz para o Brasil são muito maiores do que aquelas do cenário político. Saibam disso, né? Super salários, né? Juízes, magistrados tendo vencimentos líquidos de mais de R$300 mil por mês.
Então, é um problema que ninguém mexia, com medo. Com medo. Mas nós tínhamos também o caso de abusos de poder cometidos por magistrados, cuja punição era aposentadoria. O cara comete um ilícito, abuso de poder e às vezes envolvimento com tráfico de drogas, com bandidos, né? Escândalos de alvará de soltura, uma série de coisas. E como que ele é punido? Ele é aposentado. Então, aquilo que é prêmio para todo cidadão comum, que é se aposentar, trabalhar durante 30, 40 anos de sua vida e, ao final, ter uma aposentadoria limitada a, no máximo, 5 salários mínimos, para os magistrados é uma punição. O cara vai lá, cometeu isso, pá, a partir de amanhã você está aposentado. Vencimento, teto do funcionalismo. Aí é um absurdo. É um absurdo. Mas aí, o ministro Flávio Dino, ele trouxe uma decisão, agora no último dia 16, que muda aí a pena máxima para esses magistrados. Muda. Que ao invés da aposentadoria compulsória, é o afastamento e a perda do direito da aposentadoria compulsória. Ou seja, ele volta ali à condição de segurado comum, né? Segurado comum, recebendo ou podendo se aposentar no máximo com o teto de 5 salários mínimos, né? Gente, a gente tem que entender que divergência ideológica é uma coisa, mas também a gente não pode ser tapado. Isso daí foi muito bom, muito correto. Muito correto. Era inadmissível o que estava acontecendo. O privilégio da classe jurídica mediante a todos os outros cidadãos comuns, né? Isso chega a ser até irreparável no caso, porque essa lei, apesar dessa decisão, ela não vai retroagir em prejuízo de muitos magistrados que se envolveram com crime mesmo, com crime. Porque quando você solta um traficante vendendo uma sentença, vendendo o alvará de soltura, você está cometendo um crime e ainda beneficiando o criminoso perigoso, né? O bandido que mata, o bandido que sequestra, que destrói, que faz a ruaça inteira, né? Então essa decisão tomada, ela faz justiça sim, porque está ainda havendo um rompimento completo da visão do cidadão brasileiro para com a justiça. Isso é terrível. Quando você deixa de confiar na justiça, olha, é um dos primeiros passos para a anarquia. Primeiros passos para a anarquia, para uma revolta popular que pode culminar em coisas terríveis, que aí sim seriam golpes, né? Que aí sim seriam golpes, seja na democracia, com escolha de regimes alternativos e que já se mostraram falidos em outras nações, mas também a própria anarquia cometidos por pessoas em geral que não aguentam mais e querem fazer justiça com a própria mão, porque fico imaginando uma pessoa que é condenada e preso injustamente por perseguição jurídica, a pessoa ela se perde, ela tendo a oportunidade de matar um magistrado desse, mata, isso é uma anarquia, né? Se revoltar contra o sistema é uma anarquia. Então a gente está vivendo esse rompimento na sociedade. Sociedade não se identificando mais, não se vendo mais representada pelo poder judiciário. E essa ação aqui, essa decisão do ministro Flávio Dino, isso ameniza um pouco a coisa. Ameniza um pouco a coisa. Então a gente não poderia deixar de passar desapercebida essa situação. Ok? Gente, eu vou tomar mais uma água e depois nós, no último bloco, vamos falar sobre as movimentações políticas.
Olá, Brasil. Vamos para o último bloco do Pode Mais, o podcast do Por Mais Brasil. Lembrando, siga-nos também nas redes sociais do Instagram, Por Mais Brasil, Facebook também, Por Mais Brasil, e no YouTube. Se inscreva, deixa seu like, é muito importante para o nosso avanço. E agora, no último bloco, eu preciso falar um pouco aqui do cenário político proporcional. A gente fala muito da majoritária, governador, presidente, senador, mas precisamos também acompanhar a questão proporcional. Isso é muito importante. A militância de direita não tem noção do quanto é importante a questão da disputa proporcional. E já um velho amigo e sábio diz que não se põe todos os ovos no mesmo cesto. Já ouviu isso, capitão? Não se põe todos os ovos no mesmo cesto. Então, entenda, a militância precisa entender que a direita precisa ter candidatos fortes por diversos partidos, não num partido só, tá? Quanto mais nós tivermos espalhados candidaturas fortes, sustentáveis, né, elegíveis no maior número de partidos, maior a condição de termos um número maior de representantes no Congresso Nacional. Então não adianta todo mundo, por exemplo, ir para o PL. O Flávio Bolsonaro, candidatura de direita, vai ser presidente da República, vai todo mundo para o PL. Não adianta. Por quê? Não adianta fazer a maioria dos votos aqui no estado do Paraná. É muito difícil. Então, proporcionalmente, e por isso se chama candidatura proporcional, é importante que tenhamos espaço em diversos partidos, que, é claro, vão transitar de centro para direita, até porque partido de direita nós não temos partido de direita no Brasil, né? Temos partido centrão, tudo centrão. Temos sim do centro para a direita, mais partido de centro para a direita, isso nós temos, né? E já começaram as movimentações. E aqui no estado do Paraná, a gente tem que olhar algumas situações específicas, porque o PSD, que é o partido do governador Ratinho, ele está inchado demais. Ele vai ter que fazer aí uma recolocação de muitas pessoas, muitos. E isso vai, é claro, trazer com que partidos como Progressista, a própria Federação Progressista União, republicanos, esses partidos mais ligados ao governador, tenham chapas pesadas demais. Né? Chapas pesadas demais. Agora, com o Novo entrando no circuito com o PL, o Novo também vai ter uma chapa pesada demais. Por quê? Porque tende que grandes nomes deixam suas legendas para apoiar o governador Moro, né? O senador Moro, desculpa, e também Flávio Bolsonaro, tende a deixar partidos que não vão ter esse alinhamento para se concentrarem nesses dois, que não é muito inteligente fazer isso. Não é. Deveria ser uma construção mais estratégica, mas o pessoal só pensa no próprio umbigo. Eles não pensam numa construção de sociedade, eles pensam só no próprio umbigo, querem saber só da eleição deles. E acaba, às vezes, formando um ninho que eles utilizam para matar entre si, sabe? O ninho de águia, diz que a águia põe 3 ovos, né? 3 ovos. E normalmente um dos ovos acaba não prosperando ali, porque o filhote mais fraco é comido pelos outros. É comido. E vai acontecer isso nesses partidos. Né? Tem lá as grandes candidaturas, vão comer as candidaturas médias e pequenas. Algo natural. Infelizmente, eles fazem política desse jeito. Nós, do Por Mais Brasil, fazemos política diferente. Nós pegamos lideranças comuns, simples, e treinamos para que elas sejam representantes fortes. Já esses velhos partidos, eles preferem lidar com grandes nomes, grandes figuras, inclusive financeiramente fortes, e
lançam, essas pessoas se sobrepõem, depois eles não têm controle nenhum sobre o mandato desses seus representantes. Então, para nós, é muito mais eficaz formarmos lideranças. Essa é a vocação do Por Mais Brasil. Formar, treinar liderança. É isso que eu tenho feito no PSDB. Né? Todos os nossos pré-candidatos, além de assinar termos de compromisso de defesa dos nossos princípios e valores, que é a nossa causa, né? Eles também receberão treinamento eleitoral. E eu costumo dizer que é um treinamento espartano, uma pessoa comum mesmo. Com o nosso treinamento, ele passa para um outro nível de militância. Né? Então, só que eu também não vou. Mas Fabiano, quer começar amanhã? Não, não é amanhã. Eu só vou treinar aqueles que estiverem fidelizados conosco a partir do dia 4 de abril. Passou a janela, aí sim, quem estiver filiado conosco, quem estiver dentro desse plano estratégico, nós vamos dar o treinamento para eles. Então é muito importante agora nós filiarmos pretendentes eleitorais, pessoas que querem vir para a vida pública. É muito importante nesses últimos 12 dias, né? Últimos 12 dias aí de janela, filiarmos o máximo de lideranças possível para a gente treinar e depois ter uma chapa muito comprometida com esses ideais e dando espaço, é claro, para pessoas das diversas posições estratégicas na sociedade a disputarem a eleição e poderem ocupar função pública eletiva. Né? Agora para a gente, então, foco nisso. Né? Tá 100% focado nessa situação, nessa construção, para termos uma chapa muito competitiva, capaz de elegermos pessoas que defendam nossos princípios e valores. Tá? Então, gente, vamos conversando. Ainda antes do final da janela, teremos mais pelo menos 2 programas e nós vamos atualizando vocês dos assuntos. Mas o que tínhamos para hoje era isso. Eu quero desejar uma semana abençoada a todos vocês e até o próximo dia.